Oi, eu sou a professora Milene, professora de língua portuguesa, e hoje continuaremos e falaremos do último poeta e escritor importante da primeira geração modernista. Então, só retomando, já falamos sobre Oswald de Andrade, Mário de Andrade e agora falaremos sobre o grande Manuel Bandeira. Não esquecendo que são poetas que fazem parte da geração que tem grandes influências das vanguardas europeias, tá? E que tinha uma proposta nova, a proposta de acabar com a tradição e criar algo novo, algo que mostrasse a linguagem, a diversidade do povo, né? Que colocasse acima de tudo a cultura brasileira em primeiro plano. Tudo bem? Manuel Bandeira, ele nasce no Recife, vive no Rio de Janeiro, tá? E em 1886. Morre em 1968, então ele tem o quê? 82 anos, tá? Por que eu tô frisando isso? Porque o grande problema na vida do Manuel Bandeira foi a tuberculose que ele descobriu quando ele tinha 18 anos. E essa tuberculose fez com que ele achasse, por quê? Por ser uma doença na época que não tinha cura, ele sempre achava que no ano seguinte ele ia morrer, que ele estava prestes a morrer. Mas mesmo, né, tendo a tuberculose, ele morre com 86 anos e ele passa a vida inteira acreditando que logo morrerá. Por que isso? Porque ele faz da literatura, isso é muito importante, muito relevante na vida dele, porque ele faz da literatura, né, uma literatura que vai refletir a sua vida. Ele vai falar muito de memórias quando ele era menino lá no Recife, tá? E vai mostrar cenas do cotidiano. Então, vai ser uma literatura voltada para essa reflexão, para essa análise, para essa memória. Isso tudo em decorrência da doença que ele tinha. Características, como todas, né, dos principais primeiros modernistas. Versos livres, poemas em prosas, aquela mistura de gêneros, coloquialidade da linguagem, presença de falas em discurso direto e um lirismo bem simples, certo? Vamos falar então das suas obras, né? Carnaval, olha aí que brasilidade que ele põe, do ano de 1919, tá? É o seu segundo livro de poema. E por que é importante o Carnaval? Dentro desse livro tem o grande poema Os Sapos. Vocês se lembram que eu falei dos sapos? Que foi escrito em, a maioria, bom, se bem que a maioria dos poemas desse carnaval são escritos em versos livres. Mas Os Sapos foi aquele declamado na Semana da Arte Moderna, por Ronald de Carvalho, porque o Manuel Bandeira não pôde ir porque estava doente, né? Então ele declama. É aquele poema que mostra, que faz uma análise dos poetas parnasianos e critica os poetas parnasianos. Então, assim, ele usa, né, uma estrutura parnasiana para criticar e falar, ó, esse jeito de escrever é um jeito ultrapassado, é um jeito que não tem que ser mais utilizado. Então ele faz uma crítica à tradição, ao clássico, e foi justamente um dos escândalos da Semana da Arte Moderna. Então esse poema está aí dentro do livro Carnaval, certo? Aí nós podemos falar do Libertinagem. O Libertinagem já é de 1930, certo, pessoal? É o quarto livro de poesia dele e é a expressão máxima do modernismo, das características do modernismo. Tem um poema bem conhecido que é o Pneumotórax, tá? E o Vou-me embora pra Passárgada. Vou ler um trechinho do Passárgada para vocês que eu acho difícil alguém nunca ter escutado. Vou-me embora pra Passárgada, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Pessoal, aqui já está a utopia criada por Manuel Bandeira. Primeiro que
Passárgada, tá? É uma região existente, sim. Ele até comenta, ele fala assim, olha, eu li o nome num livro muito antigo que é um campo dos persas. Mas essa Passárgada para ele se torna uma metáfora, uma fuga dessa realidade angustiante que ele tem. Então lá, olha que ele fala, lá sou amigo do rei, então lá eu tenho uma posição privilegiada, lá eu tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Então é uma fuga dessa realidade e a expressão máxima, esse poema, da obra de Manuel Bandeira. Então, se vocês quiserem ler esse poema na íntegra, eu aconselho e muito, porque vocês vão enxergar nesse poema essa síntese da poesia do Manuel Bandeira. Tudo bem? Fora isso, ele também escreveu Estrela da Tarde, que é de 1960. Esse Estrela da Tarde, ele também faz uso da poesia concreta, tá? Vocês lembram da poesia concreta? A poesia concreta é aquele que eles, né, os poetas faziam um jogo com palavra. Então a palavra, ela era jogada na folha e era importante até às vezes alguma imagem formada por esse jogo de palavras na folha, certo? Nós temos agora uma outra obra do Manuel Bandeira, que também é muito conhecida e que trabalha com esse aspecto da lembrança, né, para a gente mostrar aqui essa cena do cotidiano, essa lembrança que ele tem da infância, tá? Então essa análise que vai fechar a sua obra, que é a chamada Porquinho da Índia. Vou ler para vocês, então vamos lá. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos, ele não gostava. Queria era estar debaixo do fogão, não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Pessoal, aqui nós temos os chamados versos livres e brancos, né? Então, novamente, não tem a rima, não tem metrificação, tem uma retomada à infância, que é um dos principais temas trabalhados e explorados por Manuel Bandeira, né? O espaço preferido desse eu lírico, vocês percebem que é incompatível com o espaço do porquinho? Então ele fala, o bichinho só queria estar debaixo do fogão, local que ele, né, o eu lírico, não gostava de estar. Então ele levava para a sala, para os lugares mais bonitos, os lugares que ele admirava, mas o porquinho não gostava. Então, aqui o que ele está mostrando? Uma frustração. Essa frustração entra inclusive nessa ideia da vida dele, dessa vida que ele tinha por ter essa doença, por não saber quando vai morrer. E inclusive a gente pode falar que é uma ternura não correspondida. Então ele tinha essa ternura por esse porquinho não tinha com ele. Quando ele coloca lá na última estrofe, o meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada, você tem o quê? Ele sendo comparado, o primeiro presente dele de infância, sendo comparado a expectativas amorosas que ele tinha na fase adulta. Então, se aquele bichinho naquele momento não correspondeu, né, e teve aquele sentimento de frustração, foi a mesma coisa que aconteceu com ele quando ele teve a primeira namorada. Ele teve o mesmo sentimento de frustração por não ter sido correspondido. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos Manuel Bandeira. Então, um pouco diferente daquela análise feita por Mário de Andrade, por Oswald de Andrade, que criticava uma sociedade, mostrava uma colonização de uma maneira irônica, uma paródia, ou que mostrava uma sociedade também uma sociedade que deveria ser colocada nos livros, no poema,
com uma sociedade diversificada. Aqui, por conta de um problema de saúde dele, nós temos aí algo mais intimista, algo mais reflexivo, né? Algo que mostra esse interior do nosso grande poeta Manuel Bandeira. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula, entendido. Um tempinho para o print e até a próxima, gente!